sem tempo, irmão, sem tempo. Eu tô sem tempo. Sem tempo para perder tempo, sem tempo realmente para poder fazer aquilo que vai me distanciar do meu sonho. Tô aqui no Instagram, né? Não dá para me ver direito, mas estou no Instagram novo que eu criei do zero. Deixei uma persona para trás, a minha vida anterior. Sobraram poucos amigos na minha vida e eu sou grato por eles terem escolhido ficar. E sou grato e fui inteligente, acredito, o suficiente para poder escolher bons amigos para ficarem ao meu lado, né? E não foi algo, fica aqui do meu lado que eu quero ser seu amigo, mas foi algo natural que a vida proporcionou com base nos valores de quem estava comigo em diversos momentos da minha caminhada. Eu acredito que até eu falei isso com a Jai num vídeo que tem aqui com ela, né, advogada do mercado imobiliário, sobre, pô, admiro, ela falou, tenho amizades de baixa manutenção. Achei isso interessante, porque eu acho que isso é a vida adulta, né? Você não ter que estar sempre ali como adolescente no WhatsApp, num grupo, ou conversando todo dia, perguntando se o cara dormiu bem, se a pessoa, o que ela está fazendo. Enfim, eu acho que é assim que você constrói laços adultos e verdadeiros, né? Para que ficar sendo falso? Mas tem pessoas que precisam de atenção, né? E eu não sou uma desse tipo de pessoa. Enfim, para outro vídeo, mas eu estou produzindo conteúdo, bastante conteúdo aqui, mas eu vou falar sobre não ter tempo. Não ter tempo para aquilo que vai me distanciar do meu sonho. E como que eu vou falar aqui? São coisas que vai me aproximar dos meus objetivos, das minhas metas profissionais e pessoais, usar essa ambição que eu tenho de conquistar as coisas e começar a conquistar cada vez mais passos um pouco maiores. Cansei dos passos que eu dei, mas tudo isso são degraus, né? Não tem como fugir disso, né? E um dos amigos que ficaram comigo falou assim, porra, meu amigo, Diego, ele me fez uma leitura de muita coisa que eu estava passando no momento, 2024, que eu estava vindo para cá, para Florianópolis, e ele falou sobre, tipo, pô, como eu sou visto, a gente trocou outras ideias mais profundas, assim, no qual eu entendi que eu precisava olhar para o homem na frente do espelho, que era eu mesmo, e tomar alguma atitude para evoluir a minha vida sem depender e sem precisar de ninguém. Eu assumindo as rédeas da minha vida, eu assumindo a responsabilidade total de todos os meus atos. Isso é difícil, isso requer maturidade e muitos não vão ter essa maturidade até o fim da vida. E eu não queria morrer com esse arrependimento de não ter tomado essa atitude. E aí tudo se revelou, né, as pessoas, tudo mais. E tá tudo certo, cara. E ó, esse Instagram novo que eu fiz, na verdade, eu segui algumas pessoas por ele do nicho do mercado imobiliário, que é o mercado que eu atuo, e também segui agora eu comecei a produzir conteúdo, né? Então eu estou otimizando o tempo que eu tenho quando eu não estou na Chave Dourada, que é a minha empresa hoje, focada no mercado imobiliário, no ecossistema 360, uma das melhores, não vou falar melhor, né? Mas pelo que eu estou vendo, estou recebendo de clientes feedback em relação à infraestrutura completa que a gente está entregando, como a gente está entregando, né? Não é só a entrega ali, né? O produto, o serviço, né? Em prática, mas é a forma que nós passamos isso para vamos dizer assim, né, os contratantes, né, as pessoas que adquiriram, assinaram um contrato com a gente, com a Chave Dourada. Enfim, essa parte, essa didática, né, eu aprendi muito. Eu falo nos vídeos ali, né, anteriores, que vocês podem ver no meu canal, esse sobre do João Branco ali, que eu falei, do livro de propósito, eu falo um pouco sobre isso, sobre como eu aprendi a lidar com diversos setores, né, obviamente que lendo pessoas e usando a parte técnica, né, de como lidar com as situações de cada setor, isso vai te ajudar enormemente. Mas a minha bagagem anterior que me ajudou a ter um pouco mais dessa visão ampliada, né? A técnica dentro do mercado corporativo me trouxe ferramentas que eu poderia usar, ter mais opções de ferramentas para utilizar. Mas, falando sobre essa questão de tempo, eu tentei em alguns momentos, fora o momento que eu empreendi antes desse, eu tentei com outros experts, né, pessoas conhecidas, colegas, tipo assim, cara, tenta fazer isso, porque eu sabia, né, como escalar um pouco o digital, né, peguei esse produto, tem 2 produtos lançados no digital, né, tem o Escalando Negócios e de Roda Negócio. Escalando Negócios Digitais, que é um produto um pouco mais completo de como aplicar aquilo e conseguir fazer com que o seu negócio consiga expandir através do digital, né, conseguir vender através disso, tem todas as métricas, posicionamento, funis, e
que aí você já tem alguns custos, né, para fazer a operação rodar e tudo mais, e também tem de hobby negócio, que é uma pessoa que tem um hobby, às vezes nem está lucrando com isso, mas consegue aplicar essas mesmas estratégias, porque a engrenagem é a mesma, o que muda é a qualidade das ferramentas, ela vai usar ferramentas gratuitas, ferramentas que estão disponíveis, porque atingindo um certo número, aí depois ela vai ter que ir automatizando, né? Então, ou evoluindo as ferramentas mesmo que não automatiza, mas vai evoluindo as ferramentas. É igual você usar o Gmail, por exemplo, para mandar e-mail. Vai ter um momento que você vai precisar do Google Workspace, que é o que eu uso, por exemplo. Se eu não tivesse isso na minha empresa, eu estou aproveitando isso daqui só para poder iniciar. Falei, cara, como é que eu vou iniciar? Será que eu tenho o OBS aqui e tudo mais, será que eu vou streamar na Twitch? Será que eu jogo para o YouTube direto? Assim que pode ser muito fácil, muito fácil, prático, onde me veio a ideia, né, porque eu não estou seguindo um cronograma ainda, mas eu estou tentando ter constância sem cronograma, porque eu sou criativo. Então, eu deixei muito de lado essa criatividade para poder focar em algo específico, né, que foi a minha empresa, e hoje eu vivo dela. Então, fez sentido no momento. E agora, eu quero aproveitar esses meio tempo que eu tenho, por exemplo, fim do dia, 7 horas da noite, né, eu comecei o quê? Faz 5 minutos, eu comecei 10 minutos, nem 10 minutos estou gravando esse vídeo. Então, eu otimizo o meu tempo também expondo realidade do que eu estou passando, obviamente com cuidado, né? Eu não quero expor muita coisa. É que tem coisa que eu não preciso, que eu sei hoje, né? Algumas técnicas, principalmente de vendas, me ensinou e me orientou a não ter que falar muito de mim para conseguir as informações. Mas como aqui eu não estou perguntando para ninguém, não faz parte disso, né? Eu estou trazendo o conteúdo que está na minha cabeça. E, ó, por exemplo, essa produção de conteúdo, nesses intervalos de tempo, eu crio dentro do Edits, que é do próprio Instagram, eu crio as intros, né? Tá até nos e-books que está lançado, né? De hobby negócio, falando de negócios digitais. Eu tenho ali um pouco dessa estratégia. Eu estou aplicando para mim. Então, eu tenho as intros todas salvas. Eu gravei várias intros diferentes para começar a testar. E aí, depois disso, entra um conteúdo que eu absorvo. Por exemplo, vídeos de conteúdo sobre diversos temas que eu absorvo, que eu gosto, que eu salvo, por que eu não compartilho? Para as pessoas saberem um pouco de como eu penso, de quem eu sou, e de repente conhecerem, né, a minha empresa, o meu trabalho. E uma coisa que eu sempre tive vontade, uma coisa que eu já fiz outras vezes em outros canais por aí, que não vem ao caso, que eu já tive, que eu já participei e tudo mais, eu sempre estive ali produzindo conteúdo. E porque eu quero, de certa forma, antes eu queria muito produzir, expor, trazer as ideias, né? Eu sou um cara criativo, então eu gosto de inventar, de criar, de produzir, de colocar a criatividade para trabalhar, né? De criar obras e tudo mais, inventar coisas, soluções. Então, de alguma maneira, criando essa audiência, eu conseguiria trazer alguma solução para esse público. E, no fundo, eu sempre quis fazer os outros prosperarem, mostrar que existe. Eu não aceitava o meu caminho, só que antes de eu construir o meu, eu já queria auxiliar como os outros construiriam deles. Eu queria colocar a ideia na cabeça dos outros, né? Essa mentalidade meio revolucionária de colocar a ideia na cabeça dos outros de que o tradicional, o caminho que todo mundo segue, a manada, o caminho dos ratos, nem sempre é o melhor caminho. Existem outros que a gente tem que pensar por si mesmo, né? Eu já tenho uma visão um pouco mais madura sobre isso, mas ainda o que prevalece é ter autoconhecimento, autocrítica, fazer autoanálise, entender quem você é, né? Porque isso vai... Você pode seguir um caminho tradicional, não tem problema, mas saiba quem você é, saiba por que você está fazendo isso, ou saiba por quanto tempo você vai fazer algo, mais ou menos, coloca uma meta, né, e algumas métricas para você entender que você está evoluindo. E é normal a gente se perder no meio do caminho, ir reconstruindo, ir refazendo. É assim, esse é o grande desafio da vida, é fazer isso com constância, né? Porque dentro de uma empresa, quanto mais júnior você é, mais você pede auxílio. E quanto mais sênior, mais você dá um jeito. Essa é a grande realidade. E eu converso com isso com clientes, né? E quando é lead também, que vem falar comigo, e vem numa reunião, por exemplo, igual eu faço aqui, mas com alguém do outro lado, e eu estou tentando vender meu serviço, eu falo sobre isso, né? Até teve um caso que eu falei com uma mulher que ela trabalhava como líder de setor dentro de incorporadoras. Então, para ela fica mais fácil materializar uma ideia, porque ela sabe como é gerir, né? Ela sabe como que é ter que resolver. E é isso que dentro dos scripts e frameworks não é passado, né? Porque isso é a sua experiência conforme você vai vivendo e, pô, querendo fazer virar suas coisas, né? Seus sonhos, seus objetivos, suas metas, enfim. Então, juntando tudo isso que eu estou falando para vocês, quando eu falo sem tempo, irmão, é porque eu estou sem tempo para perder tempo. Coisas que na minha cidade, por exemplo, é o que tinha, obviamente que não dá para eu julgar e não assumir nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas uma cidade que não tinha
por exemplo, não combinava o estilo de vida comigo, né? Eu sempre gostei de litoral, sempre gostei de explorar, sempre gostei de ir para outros lugares. Então, eu andei com muitas pessoas justamente para poder ter essa sensação de entender o que está acontecendo nesses ambientes. Né? Eu tinha meus amigos ali mais próximos, eu queria andar com um monte de gente. Às vezes eles não entendiam, achavam que, tipo assim, ai, o cara quer se destacar, o cara quer estar com todo mundo, os caras não são seu amigo. Eu falei, mano, mas eu sei, foda-se, eu quero estar nos ambientes, eu quero sair do meu ciclo, cara. Não é porque vocês são mais meus amigos que eu não posso andar com diversas outras pessoas, eu ando com quem eu quiser, né? Então, como falar isso de uma forma não grosseira? Enfim, esse é um grande desafio, e às vezes a gente se expressa com o que a gente tem naquele momento. Obviamente, morando em alguns estados, algumas cidades, né, viajando desde cedo para Minas Gerais, por exemplo, onde eu ficava sozinho, né, sem pai e mãe, ficava só com meus avós, mas eu ficava mais na rua, né, então você vai vivendo muita coisa, conhecendo muita gente, indo para muitos lugares, sendo irresponsável pra caramba, e você vai aprendendo, né? Sempre tive um bom senso, né? Nunca quis me ferrar por me ferrar, só por ser legal, mas sempre quis criar, me desenvolver, me arriscar. Arrisquei muito, cara. Eu achava, no fundo, eu achava que eu ia me dar bem, né? Talvez isso é o pensamento de todo mundo que se ferra, né? Mas, não aquele cara louco por completo, não era louco, eu era consciente do que eu estava fazendo. Mesmo se eu não tivesse, se eu não tinha tanta responsabilidade. Mas eu tinha um fim para as coisas, eu queria aprender. Então, não era vou ficar louco porque eu não aguento a minha realidade. Era não, eu quero fazer de tudo, quero experimentar muita coisa para poder entender muita coisa, né? Então, eu fui por esse caminho. E quando eu falo que estou sem tempo, é porque, cara, eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo mais. Tipo, eu não quero ser chamado, eu não quero receber convite, por exemplo, e isso é uma coisa, óbvio que não dá, tem que ponderar, né? Você tem que ter um bom senso, mas eu não quero ser uma pessoa que seja convidado para bar. Eu não quero passar essa imagem. Se alguém está me convidando, eu penso isso. Ah, vamos beber e tal, quer dizer que eu estou passando essa imagem de que eu ando, que eu transpareço esse estilo de vida. E eu não tenho mais esse estilo de vida, né? Eu ia para os barzinhos na minha cidade, mas eu ia porque eu queria estar com meus amigos, dar risada, me distrair. Aí você pode falar, ah, mas todo mundo pensa isso. Eu sei, mas eu queria sair da minha realidade. Então, quando eu ia, não me importava qual barzinho ia ser, desde que não fosse um sertanejo, né, um negócio muito country, beleza. A não ser que vai todo mundo, aí você vai pela zoeira, né, mas é o que mais tinha na cidade, era sertanejo, era o que tocava, era o que mandava, sertanejo, pagode. E são coisas, são estilos musicais, né, vamos supor, o estilo, eu falo sertanejo da minha idade, né, dos 20 e poucos, 20 e muitos anos, né, e é o sertanejo universitário e tudo mais. Tipo, eu olho as letras e eu, tipo, nossa, mas você é um cara que se preocupa com letras? Sim, me preocupo, então isso me incomoda muito. Quer dizer que você só vai ouvir música boa? Não, eu quero ouvir também. Eu não tenho problema em ouvir uma música ruim, vamos dizer assim, né? Uma música que não tem conteúdo de valor. Não tem problema, cara. Desde que você saiba, não tô cagando regra, tá? É como eu penso. Desde que você saiba que aquilo é ruim, você está consumindo. Agora, quando você não tem a dimensão da qualidade das coisas, qualquer coisa serve. Geralmente você vai ser uma pessoa que não escolhe, você segue o fluxo, né? É o que tá no hype. E eu não sou assim, cara. Nunca fui, não quero ser e não quero ser. E construindo uma empresa, aqui eu tento falar uma coisa mais leve, mais despojada mesmo, trazer algum. Independente se às vezes eu trago uma palavra um pouco mais técnica, eu quero tentar trazer proximidade, ser um pouco mais de mim, mais leve, mais solto. Eu sigo, de certa forma, um padrão de comunicação dentro da minha empresa, uma seriedade, roupa social, né? Hoje, como eu não precisei aparecer, esses últimos dias não precisei aparecer em vídeo, não tive reuniões por fora, né? Então, eu tô até com a barbinha um pouco ó, por fazer, mas geralmente quando eu vou fazer uma reunião presencial, quando eu vou em algum evento, ou quando eu vou fazer alguma reunião mesmo, assim, aqui mesmo pelo Meet, eu sempre estou alinhado, né? Barbinha desenhada, ainda tá com resquício ainda, mas já cresceu. É porque também essa genética de árabe que minha, mano, me faz o cabelo e barba crescer muito rápido. O ideal é cortar meu cabelo a cada 14 dias, 13 dias, porque perde o corte muito rápido. Deixando crescer um pouco para poder trazer um outro aspecto, mas já tá bem grande, cara. E eu cortei faz umas 2 semanas, para você ver. Enfim. E esse lance de olharem para você e você ser uma pessoa que é chamada para atividades que não te levam a nada, não é o, eu me sinto mal, eu não quero ser visto assim, eu não quero que alguém me fale, vamos fazer tal coisa, cara. E essa coisa é tipo assim, perder tempo, ficar sem fazer nada, ficar sem produzir, ficar sem falar sobre o negócio de ganhar dinheiro.
Não é falcatrua, não, cara. Eu odeio falcatrua, mano. Odeio essa galera que pensa sempre em tirar alguma coisa dos outros. Senta, a gente podia fazer tal coisa, né? A gente podia aproveitar, fazer tal, sabe? Cara, pra mim isso é papo furado. Eu não tenho tempo pra papo furado mais. Me dá enjoo. Não gosto. Eu me sinto. E quando você é uma pessoa assim, em muitos lugares você também não vai ser bem-vindo. E tem que entender isso. Porque, cara, você não precisa, ninguém é puro, ninguém é 100% limpo, todo mundo tem seus defeitos, né? Ninguém é perfeito, a gente não conhece a perfeição, né? Primeiro ponto. Só que existe a moral, cara. E moral é tipo assim, então você não vai crescer nunca. Não, dá pra crescer sendo honesto sim, cara. Dá pra crescer, dá pra você ganhar bem sendo honesto. Dá pra você usar as estratégias dos caras que é safado, de usar uma comunicação agressiva, fazer várias coisas assim comercialmente falando, tecnicamente falando, para você conseguir cliente. Não tem problema isso. Isso não é errado, né? Isso é ser incisivo, é ser técnico, é tentar vender a todo custo, não tem problema. O problema é você querer entregar um produto que você sabe que não vai melhorar em nada a vida do cara. Você está enganando mesmo, assim, sabe? Então, esse é o negócio, né? E sempre querer fazer negócios para poder tirar de alguém. Isso também não dá. Para mim não desce, não desce, não desce. Nem, eu não ouço propostas assim, já ouvi conversas assim, mas eu me retiro do lugar. Pode demorar um tempo, mas eu me retiro do lugar. Então, o negócio é o seguinte, eu estou querendo prosperar, né? E para prosperar e conectar com pessoas assim, você vai se conectar com muito menos pessoas. Né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. O que é um lead qualificado? É exatamente isso, cara. É um lead que não tem tempo a perder. Para qualquer coisa que você for vender, assim, tem um certo valor, vamos dizer assim. É alguém que está pronta para fazer aquilo, que quer muito fazer aquilo, que tem como fazer aquilo, né? Ou comprar esse curso, ou um produto, ou um serviço, né? Então, é uma pessoa que está pronta, quer, e ela vai lá e faz. Então, você tem que aparecer para essa pessoa, puxar essa pessoa, né? E essa pessoa não tem tempo, né? Então, a galera fica muito nessa de, tipo assim, sobre ser imediatista, né? E querer ter o prazer a todo momento e tudo mais. E, cara, isso é um grande problema. Isso vai te atrasar tanto que você não vai nem perceber. Quando você vê, já passaram-se anos, né? E provavelmente você nem vai sair dessa. Isso é complicado. Isso é complicado. O que eu mais vejo são jovens adultos, crianças ainda, né? Mas, enfim, sobre não ter tempo para perder tempo é isso. Eu não quero ser chamado para ir em bar, não quero ser chamado para ir em festinha, eu não quero ser chamado para ficar indo na casa dos outros, eu não quero precisar ir na casa dos outros, quer viajar, pedir para ficar na casa dos outros, é, sabe? Vamos beber, vamos gastar, vamos fazer tal coisa, a gente trabalha para isso mesmo. Tipo, eu não quero andar com pessoas que pensam assim. Não tem problema eu conversar, ser amigo. Eu não sou um cara cuzão, não sou um cara que desdenha as pessoas, né? Que tem desdém por esse tipo de pessoa. Não, cara, eu só não gosto dessas atitudes pro meu círculo social próximo. Porque não faz sentido com quem eu sou, entendeu? Não você vai ficar, é tipo um palmeirense ser amigo do Corinthians, vamos dizer assim, né? Vamos usar só de exemplo, né, gente? E é exatamente esse o ponto. Eu não quero, são duas coisas que não batem. Então, o meu estilo de vida, ele me coloca em outro lugar. Ele está me levando para outros lugares. Eu não me importo de ficar 5 horas falando sobre negócio, mas eu me importo em ficar 5 horas numa mesa de bar sem fazer nada, falando sobre qualquer coisa. Me importo. Não tem como eu fazer isso. Não tem como eu fazer isso mais. Não dá. Eu já não faço isso há muito tempo. E eu não gosto de ser chamado para isso. Então, né, às vezes eu até falo com a minha mãe, né? Eu falo assim, sobre esse lance, né? Tipo assim, ó, eu tô focado só nisso. Eu sei que vai vir festas, eu sei que vai vir pessoas que vão convidar a gente para tais lugares. Pô, é aniversário de fulano que eu gosto muito, eu vou, pô. Legal, você conhece, você, pô, festejar com a pessoa e tudo mais. Não é pra você ficar trancado sem viver. Mas sempre, todo final de semana, você tem que sair. Pô, você tem que sair todo final de semana. Você não consegue ficar em casa. Você não consegue olhar para dentro, você não consegue evoluir. Se você tem que ter todo final de semana, uma coisa é você sair todo final de semana, você tendo o seu negócio, rodando, fluindo, porra, voando. Beleza. Agora você tá lascado, ferrado, sem dinheiro, sem saúde mental, e tá querendo sair todo final de semana, cara. Pô, ou se você não é adolescente, mano, não vai ser com você que eu vou estar perto. E não tem problema, né? Eu não sou mais nem menos por isso. Mas eu quero escolher com quem eu vou andar. E por escolher, por ter esse crivo, meu ciclo social ele é muito menor, né? A gente vai em muitos lugares até perceber que a gente não precisa ir em todos os lugares mais para poder ter algumas percepções,
poder ter alguns entendimentos, né? Então, eu estou sem tempo realmente para perder tempo com coisa que não me agrega em nada, que não vai me trazer dinheiro de forma honesta, que não vai construir algo sólido de verdade, que não vão ser laços que são positivos, pessoas do bem, pessoas que não ficam falando de problema, pessoa que resolve as coisas, que são resolvedores de coisas, né? Se não for para ter uma experiência foda com pessoas assim, só que em lugar diferente, mesmo que seja de lazer, e que vai, porque mesmo no lazer, a gente tem a percepção que eu tenho, e que eu sou, e das pessoas que eu quero me encontrar, e quando eu encontro eu sei como são, por isso que eu estou falando, é que mesmo no lazer, você vai tirar coisas proveitosas, intelectuais. E isso é muito legal, porque não é tipo, vamos fazer uma trilha. Aí você faz só a trilha, só por fazer a trilha. Eu não sou esse tipo de pessoa que vai na trilha só por fazer a trilha. Eu quero poder ter um assunto maneiro, eu quero poder, pô, ter uma boa companhia, ter pessoas que falam coisas que você fala assim, porra, mano, caraca, que pensamento diferente sobre a vida, você sai um pouco mais esperto, mais inteligente, mais sábio, com uma visão um pouco mais ampliada sobre algum ponto de vista que alguém te falou. Você fala, caraca, eu não pensava nisso, isso é interessante. Então, eu tô tentando aproveitar ao máximo meu tempo. Eu ainda não tô no Prime, né? Ainda não tô com um físico ideal, ainda não tô no meu momento, tipo assim, que eu não preciso nem falar, vai transparecer, né? Então, eu não tô nesse momento ainda. Eu tô me encaminhando e me encaminhando para isso. Então, tem algumas coisas que são prioridade hoje, né? Que é a minha empresa. Eu estou focando extremamente na minha empresa, né? Então, isso acaba me desgastando. Então, eu estou comendo muito, né? Então, tipo assim, comendo no sentido de, tipo, não me preocupar tanto com a alimentação, no sentido tipo assim, não estou comendo qualquer coisa, qualquer besteira todo o tempo, não é isso. Mas eu não estou me preocupado com isso. Então, deu uma engordadinha e tudo mais. Estava bem magrinho alguns meses atrás, então, no final do ano deu uma pesada mesmo. E eu sei disso, né? Foi consciente, né? Eu sei que isso a longo prazo pode me machucar muito, mas é uma coisa que não vai acontecer a longo prazo. Então, eu estou focando na minha empresa para que ela atinja o número ideal de clientes que eu quero, eu consiga entregar de uma maneira absurda tudo que a gente tem, com todos os recursos, da melhor maneira, trazer grandes resultados, mais do que a gente já está trazendo hoje, e eu quero poder fazer isso. Então, meu foco está sendo isso, pensando nisso, em estratégias para isso, estratégias comerciais, estratégias de projeto, estratégias de entrega, ferramentas internas, né? Então, é exatamente o que eu estou pensando. Eu estou até meio cansado, a cara ficou oleosa, né? Porque tá um calor insano aqui em Florianópolis e choveu e tá abafado. E eu tenho que lavar o rosto. Mas, enfim, esse é o lance, galera. Principal. Tentar não ficar próximo de pessoas que são arruaceiras, pessoas do mal intencionadas, pessoas que querem o mal dos outros, pessoas que querem tirar proveito sempre dos outros, pessoas que de alguma maneira, cara, porque uma hora vai ser você, né? Eu tava conversando com um brother meu hoje, né? Ele vai participar do canal aqui, Renato, e a gente falando sobre diversas coisas assim, né? Sobre o momento da vida de cada um, sobre ambições, sobre isso. E eu falo, né, cara, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é isso daqui. Uma frase que nem veio de mim, veio do meu pai. Traição só existe entre amigos, porque inimigo você não confia. É sempre um brother, é sempre quem sabe de você, quem sabe da sua situação financeira, quem sabe da sua situação emocional, quem sabe dos seus projetos, dos seus sonhos. Por isso que eu sou uma pessoa muito mais reclusa, eu sou muito mais sozinho. Eu quis estar com muita gente, hoje eu entendo o que era estar com muita gente. E que mesmo você estando com muita gente, na verdade, você está praticamente sozinho. A gente se ilude, né? Eu quis fazer uma experiência de campo, de entender isso, mas hoje eu entendo e percebo como as pessoas se iludem, acreditando que está com essas pessoas fielmente. A pessoa acredita, nem por mal, de que ela está num bom caminho, de que ela tem muito amigo, de que ela, até hoje, cara, você pode falar com diversas pessoas, né, que mesmo com o passar dos anos ainda erram a mesma coisa em relação às amizades. E não dá, cara, não dá pra gente ser assim mais, porque eu sei que a gente cria a nossa realidade, a gente observa e a partir do observador que a realidade existe, né? Mas se a gente pode fazer isso, a gente tenta fazer isso de uma forma próspera. Então eu tento evitar algumas situações, evitar estar em alguns locais, evitar falar muitas coisas, né? Eu aprendi com muitas pessoas, principalmente as ruins, o que não fazer. E aprendi com algumas pessoas boas também coisas que não devo fazer. Uma vez eu fui falar mal de alguma coisa, assim, de alguma personalidade pública,
Um artista ouviu, né, uma pessoa ali do meio ouviu e não falou nada. Simplesmente ficou em silêncio, parecia que o silêncio foi intencional e o assunto mudou. Na hora eu captei e falei, essa é a atitude. O que eu tô falando de terceiros, sobre o talento de terceiros e tal, assim, né? Referências grandes, assim, de famosos e tal, né? E eu falando, tipo, cara, por que eu tô fazendo isso, né? Mente pequena, e eu percebi isso num silêncio, né? E para você ver, né, que até dentro da música, o silêncio dentro das notas musicais, ele faz parte, né? A não nota é uma nota, né? É uma forma de expressão. Então, isso também foi mudando também, né, a minha visão e entendendo cada vez mais sobre a questão do tempo que você perde nas coisas. Passaram-se mais de 10 anos, cara, eu saí da escola e ainda estou na casa dos 20, né? Para você ver, cara, para você ver. Né? E eu achei que eu ia fazer outras coisas da vida, fui para diversos caminhos, entendi muita coisa e hoje eu tenho a visão um pouco mais ampla sobre a experiência que eu tive e sobre saber que está acabando. Está acabando, cara. Está acabando, está acabando. A vida está acabando. Cada dia que se passa. Daqui a pouco é 30, daqui a pouco é 40, daqui a pouco é 50, daqui a pouco é 60, 70. Se chegar lá, 80, acabou. Tudo isso. Esse vídeo virou um registro, vai passar anos, fala, nossa, olha esse cara que ele falava. Se uma pessoa vê, já é legal, né? Hoje a gente dá mais, hoje eu consigo olhar os números de forma diferente. Então, se alguém viu até o final, se alguém assistiu, se alguém aprendeu alguma coisa, você fala, pô, mano, esse é o impacto, né? Como é que eu faço para impactar mais, para eu poder monetizar tudo isso e ter mais formas e mais meios de impactar mais positivamente as pessoas, né? Sempre foi um pouco dessa ambição que eu tive, né? E eu me perdi muito no caminho, assim, no sentido de começar a fazer coisas que mais para poder estar no meio do que o que eu queria fazer, que era o começo de tudo, o início, o porquê fazer, né? E até o ponto de eu ter a conclusão que, na verdade, é sobre isso mesmo, né? É sobre ser autêntico, sobre ser você, sobre entender que, por mais que a gente tenha, vamos dizer assim, perdido o tempo, ainda tem tempo, por mais que seja pouco, né? Por mais que ainda tenha, pô, mas sei lá, daqui a pouco tô velho aí, né? Então, saca, mano? Aí você perdeu tudo. Aí o tempo devora tudo, né? O tempo ele tem grandes dentes capazes de devorar tudo. Então, as coisas vão passar. Então, por isso que não dá para perder tempo, né? Eu falo isso porque no fundo, eu penso isso, não dá para perder tempo. Eu sei onde quero chegar, né? Eu sempre soube, me perdi no meio do caminho, me encontrei algumas vezes, voltei a me perder, e hoje eu tenho um pouco mais de visão, por mais que a gente se confunde às vezes, né? Tem muita certeza, eu desconfio, né? Todo mundo tem muita certeza sobre as coisas, eu desconfio. Pessoas muito puritanas, não existe. Então, eu fico pensando, cara, como é que eu vou aproveitar melhor o meu tempo? Hoje não tá uma bagunça, mas não tá da melhor maneira. Então, eu foco, desde a hora que eu durmo pensando na minha empresa, acordo pensando nela, em soluções para que ela avance cada vez mais, né? E eu consiga ter a vida que eu imagino ter, né? Alguns passos eu já dei, né? Alguns passos eu já dei. Estou morando na praia, estou com a minha empresa formalizada, pessoas, clientes sabem do meu negócio, né, lidam comigo, pensam em mim quando vão pensar em alguma coisa para solucionar através da nossa entrega. Então, eu otimizo o tempo desses clientes com a nossa entrega e cada vez mais eu quero poder fazer isso, né? Poder entregar mais e melhor por menos tempo. Porque isso vai ser melhor para todo mundo da minha empresa, para as pessoas que recebem o serviço, para nós que oferecemos, né? E para as pessoas que trabalham ali operacionalmente entregando esse serviço. Isso vai ser muito bom. Então, por isso que eu falo que o tempo é importante e não dá para perder tempo. Trabalhar 8 horas por dia sem render, para quê? Né? É só para você estar ali caso eu precise. Então, não, cara, eu quero encontrar uma maneira, de algum jeito, não perfeito, porque não existe a perfeição, mas o mais eficiente possível de resolver problemas que relacionam ao que eu entrego hoje. E hoje o meu tempo está focado nisso. Né? Então, como é que eu vou deixar
de aproveitar o tempo para fazer tudo isso proporcionar para a minha vida que eu quero, né? Focar na minha empresa, para poder ficar perdendo tempo com pessoas aleatórias, conversas aleatórias que não me levam a nada. Eu vou sim em alguns lugares, mas eu vou tentar falar sobre o negócio, tentar conhecer uma pessoa influente, conhecer bastante gente aqui na ilha de Florianópolis. Sentei numa mesa onde só tinha empresários, né, do sul da ilha, pessoas, todas estavam ali com negócios prósperos. Então, isso é muito legal. Essas oportunidades que eu estou tendo, as pessoas que eu conheço, e, e saber também como eles te enxergam e o que você é. Você ter o bom senso de saber que você está tendo a chance de frequentar, de estar ambientado, de ter alguém ali que as pessoas têm confiança sobre essa pessoa e por isso que você está ali. Então, você já não é um qualquer, mas cadê o impacto do seu negócio? Né? Você tem que ter um impacto visível. E a prosperidade, ela também faz barulho. Né? Apesar do silêncio que eu quero ter, apesar de não querer ser muito exposto, eu tenho que me expor para poder gerar movimento. Mas a prosperidade, ela brilha. Né? As pessoas olham para você e falam, você está vivo, você está brilhando, você tá próspero, cara. Dá para saber, né? Esse toque de Midas, né? Dá para você saber, assim, que, pô, mano, esse cara tá bem. Essa pessoa tá bem. Olha a feição dessa pessoa. Então, por isso que eu falo. Hoje eu tô com a barbinha assim, meio por fazer e tal, mas eu já não tô mal. Mas eu sei como é, eu não sei como é estar bem da forma que eu quero estar. Mas eu sei a sensação de satisfação. E quando alguma coisa acontece, quando eu fecho um contrato, quando o cliente entra, eu sei a sensação que eu fico, eu agradeço a Deus, eu olho e falo, sozinho assim, tipo, foda, né? E eu quero sentir mais isso, né? Isso vicia, essa dopamina de sucesso. Sucesso de verdade, não entregar nada meia boca. Sucesso de verdade. Criar um produto, estruturar ele, vender, essa pessoa entrar, passar por um processo dentro da sua empresa que você desenvolveu junto com as pessoas ali dentro, né? A parte estratégica, ver a pessoa passando por cada ponto e obtendo o resultado das entregas que prometemos, cara, isso é muito legal. Agora, imagina isso para muitas pessoas, muitas pessoas. É o que a gente está buscando fazer hoje, né? E para isso, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Então, por isso que se você tem um sonho, se você tem uma ambição, tem uma meta, não vai ter como, cara. Se você tem algum objetivo claro na mente, ou pelo menos saber onde você quer chegar ali, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas, porque o equilíbrio é uma falsa realidade, não vai ter equilíbrio. A sua mente, ela pode estar, vamos dizer assim, talvez equilibrada ou plena, vamos dizer assim, independente dos problemas que você enfrenta. Tipo assim, eu sei que eu tenho que passar por isso, isso e aquilo, eu vou passar e tal, e vamos embora, vamos para cima, vou ficar puto, vou com raiva, mas mesmo ficando puto, ficando com raiva, você sabe quem você é, então você vai aprendendo a lidar com as situações e evoluindo junto com elas. E é por isso que eu não posso perder tempo mais com esse tipo de coisa. Eu deixei a minha cidade, quando eu saí da minha cidade, eu não queria mais isso, não sai fora. Eu saí de São Paulo, deixei mais ainda as coisas. Então, eu tive uma grande choque de realidade do qual eu não quero, do qual eu já sei do que eu não quero mais ter para mim. Então, não me chame para esse tipo de coisa, né? Eu não vou estar presente, eu não quero estar presente. Eu estarei presente quando eu estou com alguma pessoa que eu gosto, tudo mais. Aí é uma coisa, né? Você se divertir, sair da casinha com pessoas que você gosta é uma coisa. Você fazer isso em qualquer lugar, com qualquer pessoa, já diz muito sobre você. E eu observo isso nos outros. E eu não quero ser uma pessoa assim, nem andar com pessoas assim, frequentemente, né? Eu ando e falo com todo mundo é digno, né, de ser humano, né? Nós somos. Mas eu posso escolher, né? Quanto mais sábio, mais você tem a visão ampla de poder escolher, sábio não, né? Mas um buscador de conhecimento, você acaba tendo uma visão um pouco mais ampliada de escolher quem vai estar do seu lado, com quem você quer andar, que tipo de atitudes que a pessoa tem que já te alerta e você não fica próximo dessa pessoa, já se distancia. Então, é esse olhar que eu tenho hoje sobre a vida, e é por isso que eu não posso perder tempo. Sei que fica meio redundante eu falar isso, mas eu quero que fique na cabeça de quem está vendo. Eu não posso perder tempo com coisas que, a médio, curto e longo prazo, vão tirar tempo de qualidade da minha vida. Não posso mais. E é por isso que hoje eu estou muito mais isolado de qualquer momento da minha vida, focado exclusivamente em fazer meu negócio virar. É isso. Se você está perdendo tempo aí, saiba que provavelmente você não tem uma prioridade. Você não está priorizando o que vai te tirar da lama. E é por isso que isso está tudo muito embaralhado. E você fica viciado em dopamina barata. É sempre assim, sempre assim. Todo mundo passa por isso, né?
você fica ali querendo, como é que eu me sinto prazer logo, porque vai demorar tanto para eu sentir o prazer que eu quero de ter uma vida plena, né, realizada, eu prefiro prazeres baratos, é o que tá mais acessível. Por isso que tudo que é barato não presta, né, a gente costuma dizer. É por causa disso. Se tivesse uma salada de fruta tão fácil de comer como um bombom, talvez a galera comeria mais salada de fruta do que bombom. Mas o bombom é muito prático. Você só faz assim, ó, já come um bombom. E qual que faz mais bem para a saúde, né? Não já sabe. É exatamente isso, cara. As dopaminas baratas, elas são ali justamente para você, tipo, você que não atinge objetivo, você que não atinge metas, você que não realiza coisas, você vai sempre buscar elas, porque elas estão ali realmente prontas estrategicamente para atingir você nesses momentos. Por isso que autoaperfeiçoar-se, entender, olhar para dentro, encarar a dor e mudar, requer maturidade, requer responsabilidade sobre os seus atos falhos e entender que você vai ter que deixar de fazer coisas que você gosta, porque crianças faz tudo o que gosta, adulto faz o que tem que fazer. Então, quanto mais você vai desmamando disso, mais você vai aumentando as suas chances de prosperar, que é o objetivo central desse canal, trazer essa visão para fazer mais pessoas prosperarem. Jovens, adultos, velhos, não importa. Você tem mais 2, 3, 4 anos da vida, ele pode ser diferente de todos os seus outros anos. E é isso que eu tenho em mente, é o que eu estou fazendo. Eu estou documentando não só a minha visão atual, sobre o momento do passado, o presente e o futuro, né, sobre o que eu já passei, o que eu aprendi, o que eu estou passando e o que eu estou aprendendo, o que eu estou aplicando e onde eu quero chegar. Obviamente, eu não conto o projeto em si, futuro, mas eu conto caminhos que vão me levar para situações e lugares de prosperidade, lugares prósperos. E é agindo dessa maneira que eu estou evoluindo. E eu sei que eu preciso evoluir mais, eu sei que eu preciso deixar de fazer alguma coisa, não estou deixando de fazer ainda. E é por isso que eu venho aqui falar ao invés de apenas consumir. Essa é uma forma, é uma forma que eu gosto, uma forma que eu encontrei, uma forma rápida, uma simples, barata. Praticamente eu já pago para ter workspace, então eu estou utilizando para poder criar meu conteúdo aqui e falar para vocês sobre isso, sobre produzir mais do que consumir. E se eu criar um conteúdo que você consome para produzir, né? Pô, mas é conteúdo, não tem problema. Se você quiser o meu conteúdo demais, pô, tudo certo. Toda vez que você quiser uma dose ou motivação, ou de visão, ou de pegar alguma insight aqui, você vem atrás de mim. E aí eu lucro com isso, você lucra com isso, tá todo mundo lucrando. Agora, fazer você ficar aqui nos meus vídeos, ficar roletando, e não sair do lugar, eu não quero. O meu objetivo é aparecer, porque eu tenho uma sendo relatada onde eu busco prosperar mais ainda, e estou caminhos, estou aumentando esse caminho de atitudes e ações e trazendo também interessantes que tem algo a passar, poder quem assistir falar assim, porra, tá aí. Então, realmente não tem o que fazer, né? Isso não vai me levar a nada, na verdade, tem que fazer isso. Porque é o Diego falando, é fulano falando, e todos eles estão prosperando, todos eles estão bem, todos eles têm dinheiro, empreendendo, ou PJ, ou CLT, não tem problema. Você pode ganhar dinheiro em qualquer área, qualquer setor, né? Em qualquer cargo, né? Obviamente você vai ter que subir de cargo para ganhar mais responsabilidade, mais remuneração, maior sua remuneração. Então, você vai entendendo como é que esses caras fazem. E a gente vai documentando aqui como nós fazemos, qual foram os insights, qual foram os desafios, o que eu, ou fulano que eu trouxe pensou para poder agir e tomar uma atitude que proporcionou para ela mais uma chance de provar valor e, através desse valor que foi provado, conquistado uma cadeira um pouco privilegiada. E é assim que a gente vai galgando mais conhecimento e crescendo também na vida. Então, saiba que para você ter tempo de qualidade num futuro que vai chegar de qualquer jeito, você vai ter que otimizar o seu tempo de hoje. Não é ficar fazer tudo, não é acordar às 5 da manhã, ficar vendo live, ficar fazendo um monte de coisa, não é? Priorizando coisas que você tem que fazer que vai mudar a sua realidade e tirando aos poucos as coisas que te impedem de melhorar essas virtudes, melhorar esse projeto. Ou eu saio e gasto R$ 60 num barzinho, comendo uma porção e bebendo, um dia eu acordo de ressaca, então uma noite e metade de um dia, só vou aproveitar outro dia, já estou no embalo, e ontem eu vou beber de novo. Ou eu pego R$ 60, crio um produto do zero aqui, alguma coisa, né, e coloco R$ 60 de tráfego pago para poder fazer um teste e ir aprendendo. E aí? Viu como você pode escolher? Viu como você pode fazer coisas
você pega R$30 e vai num evento, né? Com um livro que seja físico, só para você ir. Ah, mas eu preciso comprar físico, por que eu não compro online? Não, só para você ir dentro da biblioteca, começar a ver mais coisas, começar a se familiarizar com esse ambiente. Talvez essas coisas podem te levar para conhecer pessoas que estão nessa frequência. E é através dessa frequência que se você vai sendo atraído, porque você está vibrando nela, mais pessoas nessa frequência você vai encontrando e mais oportunidades vão surgindo. E aí, quanto mais você vai vivenciando esse tipo de situação, sua vida tende a melhorar. É o que está acontecendo comigo, é o que eu estou fazendo e é por isso que eu estou passando. Certo? Então, sem tempo para perder tempo. Esse é o tema. Grande abraço, nos vemos no próximo. Muito obrigado, uma thumb aqui boa. Falou.